Oi pessoal, tudo bem? A gente hoje vai trabalhar um pouquinho a geomorfologia, tá? Então, no contexto geral, a gente vai trabalhar um pouquinho e vai estudar um pouquinho a geomorfologia do Brasil. Aqui a gente tem a divisão regional do Brasil. Vê, se eu pegar uma informação, por exemplo, no SSA, eu já vi uma questão dessa dizendo assim: a geomorfologia é a ciência que estuda as formas da Terra. Essa afirmação é verdadeira? Gente, se a gente for analisar direitinho, a gente pode até colocar essa opção como verdadeira, mas ela está errada, tá? Por que ela está errada, gente? Porque a geomorfologia é a ciência que estuda, né, as formas das superfícies terrestres. Então, por isso que a gente não pode falar, né, justamente em formas da Terra, tá? Por isso que está errado. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, das formas da superfície terrestre, né? O Planalto Borborema, que é a passagem do sertão, o agreste da mata, planície costeira e o oceano. Pessoal, a gente tem também, ó, formas de relevo continentais, onde a gente tem montanhas que são formadas pela ação de forças tectônicas, né? As placas tectônicas, com seus movimentos, né, orogenéticos, elas com o passar do tempo vão criando, né, justamente grandes altitudes, né, grandes montanhas. Então a gente tem montanhas jovens que são formadas de eras geológicas recentes, tá, de maiores altitudes. A gente pode trazer, por exemplo, no Brasil tem, professor? Não, não tem, tá? No Brasil não tem porque a gente não tem uma área de choque de placa tectônica. Mas a gente tem na América do Sul, tá certo? Na Cordilheira dos Andes, tá? E em todo mundo a gente vai ter outras regiões. Outro fator também é que ela pode ser velha, formada em eras, né? Eras mais remotas, quer dizer, há muito tempo atrás, e foram, com o passar do tempo, afetadas pela erosão. Apresenta altitudes mais moderadas, né? As altitudes. As formas de relevo que a gente costuma ver, justamente uma delas é o planalto, tá? Então ela tem a superfícies, né? São superfícies onde predomina um intenso processo de erosão. Pode se situar, né, entre 200 metros e 2.000 metros de altitude. Tá? Apresenta forma planada ou morros, serras ou elevações íngremes, tá bom? Aqui é na Chapada Diamantina. E as formas de relevo continentais, um exemplo aí também a gente tem a planície, poucas irregularidades, né? E forma quase plana. Baixas altitudes em até 100 metros. Sedimentação constante devido aos movimentos das águas do mar, de rios, de lagos. Então existe uma sedimentação constante presente, tá? Então são planícies litorâneas, pode estar apresentar no litoral, né? São planícies fluviais ou lacustres, né? Aí as formas de relevo continentais, a gente tem a depressão absoluta e a gente tem as áreas nos continentes situados abaixo do nível do mar, tá? Então a absoluta vai ultrapassar o nível do mar, enquanto a relativa ela só vai ultrapassar os limites, tá? Os limites da planície presente, tá? Do local, no caso da planície não, do local onde ela está presente. A gente vai ter exemplos disso aí. Então aqui só para a gente ter ideia, né, das formas de relevo no mundo, essas áreas mais escuras a gente vai ver que são as áreas com maiores altitudes, enquanto a área mais clara, quando chegar a verde, a gente vai ter com as menores altitudes, tá? De 0 a 200 metros, por exemplo. E a mais escura a gente vai chegar até, né, a gente vai ter uma altitude bem maior, tá certo? Uma das primeiras classificações do nosso
né, relevo foi feita na década de 40 pelo professor Haroldo de Azevedo, tá? Então, na época, ele classificou, né, com recursos limitados, 4 planaltos e 4 planícies, tá? Justamente limitado porque na década de 40 a gente não tinha tanta tecnologia presente que poderia contribuir, né, justamente para os estudos. Só que na década de 60, o discípulo de Haroldo, né, fez o quê? Disse: eu vou, né, justamente continuar esse estudo. Tá? E nesse estudo que Aziz Abissaber, né, que era discípulo de Haroldo, justamente ele permaneceu com as mesmas planícies e fez algumas modificações. Tá? Justamente a gente vai ver em torno de 20 anos, né, de 40 para 60, que vai fazer ele trazer alguns mais detalhes presentes no relevo brasileiro. Depois, tá, a gente tem Jurandir Rossi. Esse Jurandir, né, na década de 90, de 80 para 90, ele vai justamente construir um estudo mais específico, onde ele vai trazer grandes explicações acerca, né, dos vários tipos de relevo do Brasil, através, né, do Radam Brasil, tá? E especificou cada um deles, porque existia, ele já na década de 90 a gente tinha uma maior tecnologia, né? E o projeto Radam Brasil contribuiu de certa forma para que fosse detalhado partes do nosso relevo. Então aí ele detalhou, né, as 28 unidades de relevo, distribuídas entre depressões, tá, planícies e planaltos. Se a gente for analisar direitinho, a gente tem, no nosso relevo, a gente tem, na maioria, né, predomina planaltos e depressões. Aí a gente tem, mais uma vez, tá, os planaltos e depressões e especificados com numeração, né? Então é bem interessante. Se você for no Planalto 1, Planalto 2, Planalto 3, você vai observar a localização de cada um deles. Então, ó, é mais ou menos assim, né, que a gente vai observar. Justamente, ó, o Planalto vai ser uma área mais alta em relação à planície, né? A planície está aqui, recebe sedimentos, o Planalto perde sedimentos que vão para a região mais baixa. A depressão absoluta, ó, ultrapassa o nível do mar, lembra que eu falei? Ó, ela ultrapassa o relevo adjacente e ultrapassa também o nível do mar aqui. E a relativa só ultrapassa os relevos, né? Os tipos de relevos que estão ao seu redor, tá? Então, só para a gente... Aqui a gente tem um conjunto, tá, de formas de relevo, né, inclusive algumas raras também e hidrográficas, né, que são as superfícies, né, que a gente vai encontrar no planeta, né, na Terra. Então, aqui a gente tem a falésia, por exemplo, eu já vi questão com falésia, que justamente a água do mar influencia, né, sobre a sua região. Aqui a gente tem as ilhas, o oceano, a beira-mar, o lago, tá? Aí aqui a gente tem o planalto, o cânion, a cachoeira, o vale, o pico, a geleira, a cordilheira, o rio, a colina, a planície, a erosão aqui presente e o estuário, né? Então são alguns, né? E os agentes modeladores, né? Os agentes que modelam esse relevo que a gente observa aí, né? A gente tem os agentes principais, a gente tem aí, ó, o vento, aí a gente tem as geleiras, aí tem a água, né? O intemperismo físico e químico, os oceanos, os rios, as enxurradas, então os agentes externos, tá? Então a gente tem as províncias
províncias geológicas, né? Aí a gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional do Rio de Janeiro, né? Em Volta Redonda. A gente vai distribuir aqui entre essas províncias os escudos cristalinos, onde a gente vai ter a formação de escudos metálicos e não metálicos, onde a gente vai ter o ferro e o manganês não metálicos e não metálicos o granito e a argila como exemplo. As bacias sedimentares são áreas planas que recebem sedimentos, regiões altas de erosão, né? Transporte de sedimentos. Pode formar combustíveis fósseis, né? Então pode formar combustíveis fósseis, bacias sedimentares. Aí eu tenho mais aqui o mapa que mostra a questão daquela divisão, né, dos períodos de formação, tá? Ó, justamente de acordo com a geologia presente, tá? Ó, o pré-cambriano, a parte era, né, proterozoica, ó. Então todo esse processo, né, justamente de o processo pré-cambriano, né, no início de tudo até os dias atuais, onde a gente está aqui, ó, né, nessa área no período Cenozoico quaternário, no Holoceno, tá? Aqui em milhões de anos, ó, de 3.800, 543 até, né, a quantidade de milhões de anos, tá? Aqui são as estruturas geológicas do Brasil, né? O escudo das Guianas, a bacia amazônica, o escudo brasileiro, a bacia do Pantanal, a bacia do Paraná, a bacia, né, São Franciscana, a bacia do Maranhão e a bacia litorânea. Então, os perfis aqui, né, da pedra, 3 grandes recortes que ajudam a enxergar a cara do nosso país, tá? Então, o recorte 1, que a gente vai analisar justamente a nossa região, ó, de 1 para cá. O que é que a gente vai encontrar? Os planaltos residuais, as depressões marginais, planície da Amazônia, depressão marginal, planalto residuais dos amazônicos. A parte 2 aqui, ó, daqui para cá, o Rio Parnaíba, planaltos e chapadas, as escarpas, a depressão sertaneja, planalto da Borborema, os tabuleiros, a planície, né, aqui a parte 3, ó, justamente do sudeste para o Pantanal, mais ou menos aqui, planície Pantanal Mato Grossense, né, planalto das Chapadas, depressão periférica e planalto das serras do Atlântico Leste, tá? Então aqui, ó, a gente tem algumas questões que eu queria trazer para vocês, mas a gente vai ficar, né, justamente com esses conteúdos aí, beleza? Hoje eu vou organizar para ver, eu vou mandar para vocês para resolver, falar com a Dona Fátima para resolver, para mandar para vocês o material para distribuir, né, para os grupos que vão apresentar o trabalho. Quero fazer isso semana que vem, tá bom? Na quinta-feira, vejam um horário livre, passem para mim, que passem para a Dona Fátima, que depois eu vejo, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, pessoal.